Gente, vem me dizer, isso aqui não é adoração. Eu quero que um católico comente aqui embaixo. Você é católico? Faça um vídeo de resposta. Não tem? Eu não pauto todos os canais católicos do Brasil? Já que os católicos tudo não pode viver sem me responder? Eu quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria para hiperdulia? Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Eu explico, pastor. A diferença é aquilo que os protestantes não conseguem compreender, porque eles não têm isso. Eles são uma religiosidade moderna, tão nova, que eles não conseguem se adequar ao conceito bíblico de religião, que é a ideia de sacrifício. O culto de adoração a Deus é um culto que estabelece sacrifícios a Deus. A religião cananeia, a religião no meio da qual viviam os patriarcas bíblicos, viviam Abraão e os demais patriarcas, aquela religiosidade cananeia, a religiosidade egípcia, a religiosidade mesopotâmia, adorar um Deus era cultuá-lo com sacrifícios. E quando Yahvé se revela a Moisés no Sinai, ele estabelece uma religião, estabelece uma forma de relação com os hebreus, uma forma que será continuada a partir do judaísmo do primeiro templo, que envolvia cultos no templo, liturgia templária e sacrifícios no templo. Sacrifícios cruentos de animais, mortes de animais, mas também sacrifícios incruentos, ofertas do pão da presença. Então, esse conjunto de coisas aqui, pedir a intercessão de Maria, louvar Maria, honrar Maria, dizer que Maria me concedeu uma graça, orar para Maria, aceitar Maria no coração, prostrar-se diante de Maria e tratar Maria como instrumento de redenção, na argumentação do Iago, é uma prova definitiva de que os católicos adoram Maria. A diferença prática e funcional, Iago, é que adorar a Deus é oferecer a Ele o verdadeiro sacrifício. É oferecer para Ele o ápice do sacrifício. É oferecer para Ele o sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente na Eucaristia. Isto é adoração. Todo o resto. E também tem aquelas definições que eu fiz, né, de reconhecer em Deus a base da sua vida. Reconhecer Deus como absoluto, fim último da existência, Criador. Essa é a diferença prática. Todo o resto, elogiar, louvar, reconhecer as virtudes, se prostrar diante, pode ser louvor, como eu mostrei aqui ontem, tá? Bora conversar sobre idolatria, sobre dulia, hiperdulia e outras coisinhas semelhantes. Um tempo atrás, em algum teólogo do Twitter da vida, falando sobre a música que virou meme aqui nesse canal, né? Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Já tocou na sua cabecinha aí já, né? A gente tem conversado muito sobre não existe diferença funcional entre latria, adoração, dulia, hiperdulia, é tudo a mesma coisa dentro da prática católica, e os católicos responderam, ortodoxos também, um ortodoxo respondeu, e eu confesso que eu nem fui atrás, esqueci esse negócio, fui me preocupar com outras coisas. Mas e recentemente, esses temas começaram a voltar aqui nas redes sociais. Eu achei por bem bom. Também vale a pena voltar a esse ponto, já que agora tem pastor por aí dizendo que, né, Maria tem que receber veneração sim, que católicos não são idólatras, no modo como tratam Maria e tal. Bom, o argumento católico pro ato religioso que é prestado aos santos e a Maria se baseia numa diferenciação entre veneração e adoração. Para os católicos, aqueles servos de Deus, os santos que estão mortos e então estão vivos em Cristo nos céus, eles podem receber um tipo de veneração, enquanto a adoração é válida somente a Deus. Eles nomeiam a veneração de dulia, existe a hiperdulia, que é uma superdulia, uma dulia, uma veneração top, que é dada para Maria. Tem a protodulia também, que é dado a São José, marido aí de Maria. E existe a adoração, que é dada somente a Deus, é a latria. Nenhum católico diz que adora os santos. Nós não damos latria aos santos, senão seríamos idólatras. Nós damos dulia,
que é uma outra coisa. Então, onde é que mora a diferença para os católicos da latria para a dulia? O catolicismo afirma que no Antigo Testamento a latria acontecia nos sacrifícios a Deus e a idolatria nos sacrifícios aos ídolos. E por isso a adoração aos ídolos é chamada de idolatria, algo que acontecia por meio de alguma entrega sacrificial. Segundo os católicos, então, no Novo Testamento, a latria, a adoração, encontra o seu ápice no sacrifício da Eucaristia, quando, segundo eles, Cristo se torna realmente presente em corpo, no pão e no vinho, e é oferecido sacramentalmente ao Pai, não como outro sacrifício, mas como a atualização do mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Eles mesmos reconhecem que a adoração também se expressa em oração, louvor e obediência, mas tudo isso é ordenado ao redor da missa como o centro do culto. Católicos vão dizer, por exemplo, que em Provérbios 31:30 a mulher virtuosa tem que ser louvada. Nós somos chamados a honrar os nossos pais. Existem registros bíblicos de pessoas se prostrando, como José, como reis, como profetas, em um cenário que não era de adoração. Em nenhum desses casos há o oferecimento de sacrifício, portanto não seria um caso de latria, seria um caso de dulia, não seria um caso de adoração, seria um caso de veneração. E assim, nós teríamos uma veneração aprovada biblicamente, um mero elogio pelas qualidades da pessoa, que acaba variando de acordo com a honra que essa pessoa merece receber, né? Então tem venerações maiores e menores aí. E aí? No fim das contas, eles têm razão nessa divisão? No vídeo de hoje, eu quero explicar que não. Na Escritura, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, a adoração, no caso, a latria, está relacionada exclusivamente à presença de sacrifícios, mas está atrelada também a vários outros elementos que são muito comuns à veneração católico-romana. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o pastor Iago Martins, sou doutorando em teologia, professor de teologia, possuo uma escola online de teologia, onde nós temos cursos de missões, de introdução à teologia, de grego bíblico e uma comunidade de mini cursos, uma Netflix de teologia, que é o Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. Se tiver interesse em estudar com a gente, vai ter um link aí na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vamos lá, vamos começar então discutindo um pouco sobre como a Escritura trata a adoração em um sentido interior. A adoração não se expressa prioritariamente como algo externo, se expressa prioritariamente como algo interno. Logo, a adoração não aparece principalmente por meio do sacrifício, por meio até da prostração ou essas coisas mais externas. A adoração é, antes de tudo, um tipo de subserviência interior. É uma forma de olhar para elementos da existência e valorizá-los de forma errada. Há textos no Antigo e no Novo Testamento que falam isso. Eu quero que você me acompanhe no texto de Ezequiel, que é o texto do Antigo Testamento que vai estabelecer isso, e depois a gente vai olhar para dois textos do Novo Testamento para estabelecer a mesma coisa. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é: a adoração não depende de sacrifícios, porque a adoração é, antes de tudo, uma disposição do coração. E a Bíblia diz isso com clareza. E esse é o argumento inteiro do primeiro capítulo do meu livro No Alvorecer dos Deuses. Não sei se você sabe, eu tenho um livro sobre idolatria. Um livro que é baseado, esse livro inteiro é baseado no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma teologia da idolatria. Você acha ele na Amazon aí, no site da Thomas Nelson, se quiser. Você que é católico, ele convida aí se você quiser ler, pode ler esse primeiro capítulo. Mas lê o penúltimo também, que é sobre o bezerro de ouro, acho que é importante. Nesse capítulo eu estabeleço uma teologia bíblica de como a idolatria se estabelece, antes de tudo, como uma disposição do coração, não como um ato externo. E os textos bíblicos são muito claros ao estabelecer isso. Ezequiel 14 vai falar de idolatria como uma coisa que acontece no coração. Vê só, a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. E esse ato interior se expressa exteriormente. Como a adoração é dependente de sacrifícios, e no caso o sacrifício da Eucaristia, se a adoração é uma coisa que acontece por meio de uma prostração interna. Aqui o 14 fala assim, Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaria a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Vê só que texto intrigante. Aqui eles estão na casa de Ezequiel. A casa de Ezequiel servia como um tipo de tabernáculo, né? Um tipo de espaço de reunião ali improvisado. Os líderes de Israel não eram o povo, eram os líderes de Israel que vinham. E apesar de a gente ter a divisão ali entre povo do norte e povo do sul, você tem já Israel e Judá separado, você tem uma idolatria que não foi excluída do povo. O povo continua adorando ídolos. Como é que eles adoravam os ídolos? Eles adoravam os ídolos ofertando sacrifícios cruentos e incruentos às imagens? Não. Eles adoravam
adoravam os ídolos através de levantar interiormente um tipo de devoção que se expressava em uma vida. Um tipo de amor que se expressava em um comportamento pecaminoso. Ou seja, você pode estar cometendo adoração sem absolutamente nenhum sacrifício envolvido. Você pode estar cometendo adoração sem ter nenhum sacrifício real à sua volta. Porque a adoração é uma prostração interior do coração. É aquilo que você levanta mais alto, acima de todas as outras coisas. Aquilo que está na frente de todo o resto. A linguagem que é usada é que eles levantaram dentro de si, eles ergueram dentro de si um poste-ídolo. Logo, a adoração é aquilo que a gente ergue dentro da gente mais alto do que deveria estar. E isso se converte em quê? Em um comportamento. Isso já no Antigo Testamento. A adoração aqui estava relacionada aos pensamentos, às vontades, aos afetos, aos desejos. Isso é muito poderoso. Pessoal, o verbo aqui para ergueram, relu, que é a forma acusativa de Alá, comunica a elevação interior de um totem ídolo, como o erguer metafórico de uma estátua. Eles fazem isso no coração, né, no Liban, aqui no hebraico. A raiz leb designa essa faculdade racional, bem como o lugar da vontade moral. Na linguagem do Bloch, no The Book of Ezekiel, no The New International Commentary of the Old Testament, ele vai dizer que há aqui nessa adoração uma ideia de obstinação, o puseram diante de si, retratando a idolatria como um estado de espírito, intencionalmente fixo acima de qualquer coisa. A idolatria como um ato de espírito. Mas isso não é exclusividade do Antigo Testamento não, tá? Quando fala de idolatria no coração. O Novo Testamento diz a mesma coisa. Em Mateus 6, a gente tem uma linguagem de serviço, a linguagem de adoração, a gente vai falar já sobre esses termos no grego, mas a ideia de dulia, de serviço, aplicado a dinheiro. Eita, como assim? Sim, há termos relacionados à adoração, falando do relacionamento do homem com o dinheiro, quando ele é ganancioso. Isso tá tudo em Mateus 6. A ideia de não servir a Deus e às riquezas tem o sentido de não adorar a Deus e as riquezas. Aqui não é uma metáfora. A ideia aqui é que existe realmente uma idolatria interior que se expressa por meio do meu apego aos bens materiais. Por isso que os bens até recebem o termo aqui mamão, né, que é o termo hebraico para riqueza, para posses. Cristo trata o dinheiro como se fosse um tipo de divindade que está recebendo uma adoração. Isso vai estar relacionado a um nível de entesouramento, a um nível de preocupação, um nível de ansiedade, aquilo que eu procuro em primeiro lugar. Mas os meus textos favoritos estão nas epístolas paulinas para falar sobre essa idolatria interior. Um tá em Romanos 1, quando do verso 18 ao verso 31, a intimidade homossexual é tratada como um ato de adoração, como uma troca da glória de Deus pela glória do homem, de forma que na intimidade sexual, os homens estão adorando a criatura ao invés do Criador. Cadê o sacrifício? Você tem sexo como idolatria. Mas não só a intimidade física, também a questão financeira, mais uma vez, aparece nos textos paulinos. Em Efésios 5:5, a gente lê: porque não sabeis isso, que nenhum, aí vai dizer algumas coisas, vai dizer avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Colossenses 3:5, a mesma coisa. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância que é a idolatria. Pessoal, avarento, pleonectes, ganância, né, pleonexia. O que é que eles são? São idolatria. Vamos lá, o termo usado aqui por Paulo é explícito. Idolatria. Por que existe um sacrifício? Não. É Eucaristia? Não. Por que é idolatria? Porque é um desejo exagerado. É isso que essas palavras significam literalmente no grego. Por mais que seja traduzido aqui por ganância, a lista aqui são sempre de coisas sexuais, nos dois textos. A ideia é de desejo exagerado, desejo desordenado. É por isso que o Andrew Lincoln vai dizer que toda idolatria é uma forma de cobiça. É uma vontade que tá para além, não é, daquilo que é apropriado. O que é que esses textos dizem pra gente? Dizem pra gente, antes de qualquer coisa, que a idolatria se expressa como um ato do coração. Se expressa como uma coisa interna, como uma vontade, um desejo, um entregar que não convém. Você pode idolatrar qualquer coisa. Você pode idolatrar um namorado, você pode idolatrar o sexo, pode idolatrar o dinheiro. Você não tem que idolatrar Maria. Quando a gente fala que alguém é idólatra, a questão dos ídolos, não é? Dos santos, católicos, isso é pequeno comparado com as idolatrias que podem estar dentro de todos nós. Porque todos nós lutamos contra um tipo de idolatria. Todos nós lutamos contra um tipo de amor desordenado, de vontade desordenada, de desejos desordenados, de elencar e levantar coisas acima de Deus no nosso coração. A idolatria é, antes de tudo, uma disposição do coração e uma atitude interior antes de ser uma atitude exterior. Logo, você não precisa de um sacrifício eucarístico para estar cometendo idolatria. Você não precisa de qualquer tipo de sacrifício externo para estar cometendo idolatria. Se você estiver entregando um tipo de disposição, um tipo de serviço interno desordenado, você já pode estar cometendo idolatria por aí. A gente começa o vídeo já estabelecendo isso. Então a gente já refuta diretamente, já de forma muito clara, essas ideias aí do pessoal de que não, a idolatria só é idolatria se tiver sacrifício. Não é. Agora, a gente pode aprofundar um pouco mais a questão aqui. A gente pode primeiro discutir um pouco sobre como, no Antigo Testamento, a gente tem vários momentos
de adoração que não possuem nenhum sacrifício relacionado. Minha proposição é muito simples. A adoração muitas vezes envolve sacrifícios, mas não está restrita a sacrifícios. Tanto o Antigo como o Novo Testamento usam termos diferentes de algo sacrificial para expressar o que é adoração. Muitas vezes a expressão corporal, a ida ao templo e até uma festa podem ser entendidas como adoração. Mais do que isso, uma simples valorização exagerada é chamada de adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É por isso que o David Peterson vai definir a adoração como um sistema completo de pensamento e atividades pelos quais as pessoas buscam se relacionar com Deus. A Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, traduz várias palavras como proskinen, como a ideia de se prostrar, não é? Uma delas é usado tanto para uma atitude de se prostrar diante de alguém iminente, como entendida como adoração ao Senhor e como idolatria quando é entregue aos ídolos. Perceba que quando o referente muda, o entendimento do ato muda. A mesma palavra que descreve uma reverência a uma autoridade, descreve a adoração a Deus e descreve idolatria. Na Escritura nós temos homens que se prostram, né? E a palavra grega é essa, proskinen, diante de outros homens. Isso era entendido como atitude de respeito e homenagem. Quando Jesus conta a parábola de um servo que pediu perdão da sua enorme dívida ao seu senhor, mas não quis perdoar a dívida irrisória do conservo, a atitude de se prostrar diante do senhor humano é descrita com a palavra bíblica proskinen. Obviamente, então, não há um culto ao senhor humano ali, há um reconhecimento de autoridade do credor. Mas o mesmo verbo, apenas flexionado de outra forma, é usado quando Satanás tenta Jesus em troca de sua adoração e por Jesus ao repreendê-lo, dizendo que a adoração é devida somente a Deus. No deserto, proskinen é usado como sinônimo de adoração. Outro termo é o termo prestar culto, latreiseis, de onde vem a palavra latria. A palavra para prestar culto também é usada aqui no texto do deserto. Satanás não pediu sacrifícios a Jesus. Ele pediu apenas que Jesus se prostrasse diante dele. Porém, Jesus se recusa porque isso seria latria a Satanás. Isso seria cultuar Satanás, seria idolatria. Jesus repreende Satanás e afirma que devemos nos prostrar, proskinen, somente ao Senhor. Ou seja, no texto do encontro de Jesus com Satanás, Satanás deseja a prostração como um ato de adoração. Jesus chama aquela prostração de adoração. Então existem formas diferentes de se prostrar. Você pode se prostrar a alguém em um tipo de ato de respeito, como era comum diante de imperadores e reis, mas há uma prostração que representa adoração. E é Jesus quem diz isso. Como é que a gente cria então a diferença entre a prostração do servo da parábola diante de um senhor humano e a prostração que Satanás queria que Jesus entregasse a ele? O que está implícito aqui é que a adoração é uma atitude do coração que se expressa através do corpo, de modo que às vezes o ato externo é o mesmo, mas a atitude interior é completamente diferente. Então o que é que a gente tem? A gente tem vários momentos no Antigo Testamento de adoração sem sacrifício. Agora, é útil a gente discutir um pouco o uso das palavras, o modo como as palavras eram usadas no Antigo e no Novo Testamento para falar sobre adoração, prostração, sacrifício, serviço e coisas do tipo. É interessante chegar para essa lexicografia aqui, porque ela também ajuda um pouco a nos dar uma noção maior sobre como a idolatria e a adoração se expressavam, né, de modo muito mais amplo do que a galera católica e ortodoxa aqui está tentando fazer parecer. Outros verbos, que também são traduzidos por proskinen, são curvar-se, palavra sagad, e o verbo correspondente no aramaico. A gente tem cara, que é ajoelhar-se, a gente tem nasak, que é beijar, a gente tem zua, que é tremer, a gente tem rabad, que é servir, e assim a gente percebe facilmente que a atitude de adoração não dependia exclusivamente da oferta de sacrifícios. O que se torna evidente quando o servo de Abraão encontra Rebeca e adora o Senhor como? Se prostrando e louvando. Duas coisas são importantes aqui. Não somente o servo não faz sacrifício nenhum, como o sacrifício levítico ainda não foi sequer formalizado. Isso é muito antes da instituição da lei. E mesmo assim já havia adoração a Deus sem liturgia sacrificial. Não é porque os povos, não é, ao redor mesopotâmios faziam sacrifícios, que a única forma que o povo de Deus entregava a adoração a Deus era por meio de sacrifício. Essa adoração envolvia a expressão física de se curvar diante de Deus como uma expressão de temor e de submissão, e que eram muitas vezes acompanhadas de ações de graças. Uma outra passagem interessante está lá em 1 Reis, quando o próprio Senhor fala que guardará 7.000, que o quê? Que não se curvaram diante de Baal e não o beijaram. Aqui o ato de se curvar e beijar a estátua de Baal é entendido como adoração. O texto não fala que não sacrificaram a Baal. Havia sacrifício a Baal? Havia. Mas o texto não trata como idolatria o sacrifício a Baal. Trata como idolatria se curvar diante da estátua de Baal, beijar a estátua de Baal. Isso quer dizer que o beijo que você dá no seu cônjuge é idolatria? Claro que não. Isso significa que os sacrifícios
são uma expressão da adoração. Assim como um beijo também é uma expressão da adoração. Porque a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. Portanto, quando os católicos dizem que não é adoração porque não há sacrifícios envolvidos, eles estão errados. Também existe adoração com ausência de sacrifício, porque a adoração se expressa de várias formas. Porque a adoração é, antes de tudo, uma atitude interna. Vai para o livro de Esdras. Quando ele acha o livro da lei e o abre diante do povo para leitura, o texto mostra que existe ali adoração, mas em um ambiente onde não existe sacrifícios. O David Peterson vai apontar que o principal verbo hebraico para se prostrar e para adorar aparece ao lado de um outro verbo muito comumente, que é o verbo abad, que é o verbo servir, principalmente em passagens que proíbem os israelitas de se envolverem em qualquer forma de idolatria, ou mesmo em contextos que descrevem a sua desobediência aos mandamentos. Ou seja, é possível traduzir essa combinação por adorar e servir, embora curvar-se e servir seja a tradução mais literal aqui, já que curvar-se ou inclinar-se era literalmente uma expressão bastante significativa de devoção a um Deus. Quando o pessoal diz, ah não, mas os sacrifícios do mundo mesopotâmio, do Oriente Próximo, era adoração sempre com sacrifício, veja, atos muito semelhantes eram parte regular da religião do Antigo Oriente Próximo. E a ação de se curvar para honrar um Deus chegou a representar o próprio culto, de modo que isso não tinha dependência necessária de sacrifícios para que houvesse adoração. Em muitos contextos, a adoração comum aos ídolos era representada pela utilização de termos hebraicos, como os que são traduzidos por proskinem. O povo de Deus não deveria prestar homenagem a falsos deuses, se envolvendo com culturas estrangeiras, ou fazer algum tipo de ídolo para representar o Senhor. Embora o ato de se curvar diante de Deus no seu santuário fosse semelhante ao ritual pagão de se curvar diante dos ídolos, se tratava simplesmente do reconhecimento de sua presença majestosa no meio deles, sem confundir essa presença com alguma imagem ou representação do próprio Deus. O serviço a Deus já era considerado uma expressão de adoração e o serviço a outros deuses já era considerado uma expressão de idolatria. Além disso, um observador que olhasse um israelita se prostrando no templo, ele notaria a semelhança com o adorador de outro Deus. Mas havia uma notável diferença. O israelita não se prostrava diante de imagens. Ele sabia pela lei que Deus não precisava de imagens prototípicas que simbolizassem a sua presença. Claro, existiam imagens na cultura hebraica e não havia nenhum pecado que elas existissem. Imagens de querubins, ornamentos que enfeitavam o templo. O que a lei nunca permitiu foi que qualquer imagem se tornasse objeto de veneração. Toda vez que um objeto ligado ao culto passou a ser tratado como foco de devoção, isso foi condenado como idolatria, como aconteceu com a própria serpente de bronze, de 2 Reis 18. A existência de imagens é uma coisa, prestar a essas imagens honra religiosa é outra coisa completamente diferente. O Salmo 95 descreve a adoração a Deus da seguinte forma: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Jeremias, por sua vez, vai descrever a idolatria do povo como um tipo de prostituição, sabe? Diante de um marido que é fiel. Deus cuidou, Deus nutriu, Deus amou Israel de uma forma que é inigualável e mesmo assim Israel traiu com suas práticas idólatras. Foi porque o povo deixou de recontar e relembrar os feitos de Deus que eles caíram em idolatria. Ou seja, a idolatria acaba surgindo como um ato de esquecer de Deus e buscar outras coisas para trazer satisfação, em um tipo de amnésia espiritual. Ou seja, a idolatria nasce quando um coração se esquece de Deus, porque a estrada para o adultério espiritual começa quando você para de regozijar no amor de Deus. Poucos cristãos planejam cair em pecados terríveis. É somente depois de ter caído que percebem que se afastaram do amor de Deus. Jeremias também escreve em Jeremias 2,13: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, e não retêm águas. A idolatria aqui é descrita como uma confiança e uma busca por aquilo que pode suprir necessidades. A idolatria é trocar a fonte de água que faz viver o Senhor por cisternas que não conseguem reter água, como se bebessem água barrenta. Ou seja, o Antigo Testamento mostra que a adoração se manifesta de várias formas. O sacrifício é uma dessas formas, mas a adoração começa de uma disposição do coração, seja para com o Senhor, seja para com os ídolos, que se expressa em confiança, em obediência, em serviço e também, muitas vezes, em sacrifício, mas não exclusivamente. Você está vendo como a adoração pode ser manifestada de formas para além do sacrifício? A adoração no Antigo Testamento era entendida como um sistema que foi concebido para reconhecer a presença de Deus e para se relacionar com Ele. A adoração não era somente uma prática de culto, dizia respeito também aos assuntos da vida diária. Os sacrifícios, sim, faziam parte, porque era um meio instituído por Deus para que pecadores se achegassem a Ele sem que Ele provocasse a sua ira, porque o sacrifício era o que perdoava os pecados, mas a adoração não estava restrita a isso. Ora, mesmo a semântica, de latria e idolia, essa diferença não se sustenta
sustenta linguisticamente. Latria deriva da palavra latreuem. E tanto na Bíblia grega quanto na literatura não bíblica, essa palavra várias vezes é traduzida como servir. Um termo que passou a ser usado pelos tradutores da Septuaginta para designar o serviço a Deus ou aos ídolos em idolatria por meio de sacrifício. No grego, a palavra traduzida para escravo é doulos. O serviço de um doulos, de um escravo para o seu amo, era o douleuen, era um serviço com submissão. Um verbo que transmitia a ideia de um serviço com dependência total, sem direito a uma escolha pessoal. Era um verbo que era visto de forma depreciativa pelos pagãos e era usado para descrever o seu serviço aos deuses. Porque para eles, serviço aos deuses era sempre um jeito de receber alguma coisa. Eles não consideravam que o douleuen era uma forma apropriada de designar o serviço a Deus, porque eles não queriam servir sem o direito de demandar alguma coisa. Por outro lado, os tradutores gregos do Antigo Testamento não hesitavam em usar esse termo para designar o serviço a Deus e o serviço aos senhores humanos. Os escritores do Novo Testamento usavam esse termo para descrever o serviço a Deus de maneira ampla. O serviço a Deus é algo unilateral, nós não servimos para ter o direito de demandar nada, servimos para adorar o Senhor pela graça recebida. Por que isso é importante? A Septuaginta usa latreuem cerca de 90 vezes. Dessas 90 vezes, 70 vezes que estão em Êxodo, Deuteronômio, José e Juízes, o termo é usado para designar serviço religioso. Por outro lado, douleuen, diferente de latreuem, é usado nesse livro para designar o serviço entre o Senhor e um servo humano, embora também haja algumas referências religiosas, principalmente quando a gente olha para o Códice Alexandrino e para o Códice Vaticano. Quando o termo aparece em contextos religiosos, douleuen e seus cognatos apontam por um compromisso incondicional com Deus, que é expresso em atividades de culto. O livro de Josué deixa muito claro que o Senhor deve ser servido com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Mas isso define todo o sentido de adoração? Há também um chamado para temer ao Senhor e a servi-lo com fidelidade, prestando lealdade. A adoração está atrelada a serviço, a ser fiel, a ser leal. Não é possível servir a Deus e se entregar a uma vida de pecado, é o que o texto está dizendo. Porque a adoração também está atrelada a um tipo de comportamento que ocorre de acordo com a vontade daquele. Uma outra palavra que é usada na Septuaginta para descrever o serviço a Deus é liturgen. Se refere especialmente ao papel do sacerdote no serviço de culto de Israel. No Novo Testamento, essa palavra e os seus cognatos aparecem apenas 15 vezes, mas de forma muito significativa. É dessa palavra que deriva a nossa palavra liturgia, embora o significado hoje seja mais restrito do que na Bíblia grega. Em textos bíblicos, a terminologia passou por um desenvolvimento. Primeiramente, apareceu no sentido técnico, político, para serviços exigidos por lei ou serviços cívicos voluntários. Depois passou a significar qualquer serviço à comunidade e, posteriormente, a serviços gerais. Independente disso, o termo começou a ter um uso mais especializado para coisas que aconteceu no culto, tanto na literatura como nas inscrições gregas. E dessa forma, vários atos de culto e festividades passaram a ser sancionados, ordenados e regulamentados com corais, hinos, danças, o preenchimento das ruas com aromas dos sacrifícios e o uso de coroas festivas. Era considerado que esses atos representavam um serviço aos deuses, e isso é relacionado à palavra liturgia. O Antigo Testamento mostra que o serviço de Israel através do culto é uma expressão particular da lealdade total que Deus exige. O ministério dos sacerdotes e levitas se estendia para além dos sacrifícios e incluía oferecer ajuda ao povo com a totalidade do seu serviço a Deus. E por isso, veja, o serviço ao povo também era uma forma de adoração a Deus. A terminologia do serviço implica numa devoção a Deus como um status quo, o que é normal e está em todas as instâncias da vida. Em nossos tempos, até mesmo em igrejas protestantes, a adoração é aplicada de maneira bem exclusiva em atos de homenagem. Mas essa é uma ideia transmitida somente pelas palavras gregas e hebraicas. O que precisa ser reconhecido é que a adoração envolve também um modo de vida obediente a Deus. Portanto, a adoração não é somente uma ação que envolve atos de culto, mas é também um modo de vida. Tem uma citação do David Peterson, que vai dizer que a adoração no Antigo Testamento é uma atitude de homenagem ou adoração a Deus como um grande rei. Poderia ser expressa em silêncio ou por um simples gesto. Poderia ser indicada por esse gesto em associação com louvor ou com oferecimento de sacrifícios. Em última análise, é a atitude do coração que realmente importa. Essas respostas eram dadas de maneira espontânea, em reconhecimento a alguma nova revelação do caráter e da vontade de Deus, ou no curso de algum padrão regular de atividade ritual. A adoração não era uma forma de intimidade com Deus, ou uma indicação de afeto especial por Ele, mas uma expressão de reverência ou grata submissão, um reconhecimento de seu caráter e governo bondosos. Isso condiz com a minha interpretação do tabernáculo, da arca e do templo como símbolos da presença real de Deus no meio do seu povo. O ritual associado a essas instituições era, por consequência, o meio cultual para reconhecer o poder e a presença de Deus. Com isso, a gente pode entender a adoração na imagem abaixo aqui. A gente tem respeito a Deus, homenagem, serviço, atividade de culto. Isso vem do livro do Peterson da Teologia Bíblica da Adoração. Ou seja, respeito, serviço, homenagem a Deus eram formas de adoração e a junção dessas três expressões era vista como atividade de culto, que por sua vez também é uma adoração. Quando a
a gente olha para o Novo Testamento, a gente também tem vários casos de adoração que se expressa sem sacrifício. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase um trava-língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante imediatamente, que eu sou homem igual a você. Naquele momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício cruento, incruento, não houve eucaristia, nada. Houve um ato de prostração, que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, João relata que ele se prostrou diante de um anjo. E é o mesmo termo grego, sem proskineu ali. Uma criatura que era diretamente emissária de Deus. O anjo repreende João, dizendo que ele não deveria adorá-lo. Ah, Iago, mas ninguém tá falando de venerar anjo. Fala também. Católicos também acreditam em veneração a anjos. Mas veja, a atitude de se prostrar diante do anjo, assim como os romanos se prostram diante de suas imagens prototípicas de santos, foi visto pelo próprio anjo como ato de adoração, não como veneração. Idolatria, porque era uma honra que deveria ser conferida apenas a Deus. O Evangelho de Mateus usa o verbo proskinem cerca de 10 vezes. Uma das primeiras está no ato de reverência dos magos a Jesus. Aqui é bem mais provável que eles tenham feito isso mais como uma homenagem a uma figura de eminência do que como uma adoração exatamente. Mas isso já prenunciava a submissão a Jesus como Deus ressurreto. Ao longo do livro de Mateus, várias pessoas se prostraram diante de Jesus por reconhecer o seu poder e a sua autoridade de suprir as suas necessidades. Já a reação dos discípulos quando Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade pode ser entendida também como um tipo de adoração. O que Mateus faz é mostrar como o entendimento de quem Jesus era foi se desenvolvendo. Jesus começa sendo reverenciado como alguém de autoridade, depois recebe súplicas como alguém de poder e ao fim dos evangelhos é adorado como quem é o próprio Deus. Eu não tô dizendo que Jesus virou Deus, tá? Que se tornou Deus. Tô dizendo que o reconhecimento das pessoas sobre Jesus foi se aprofundando. O que Mateus faz é relatar como Jesus é aquele de quem todo joelho se dobrará. É a linguagem usada no Apocalipse para falar da adoração ao próprio Deus, né? Todo joelho se dobrará a ele. A linguagem do Apocalipse não é de sacrifício que será dado eternamente, mas de joelhos se dobrando a ele. Os discípulos no Evangelho de Mateus adoram e confessam o seu nome, se submetem ao que ele ensina, anunciam o reino e trazem outros para adorá-lo também. Se a gente vai para o Evangelho de João, a gente encontra também passagens muito interessantes. Pensa no encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus fala que chegou o tempo dos verdadeiros adoradores o adorarem em espírito e em verdade. A expressão verdadeiros adoradores, roi aletnoi proskinetai, fala de pessoas que adoram, né? Que ideia de se prostrar novamente, parecendo no grego, de forma verdadeira. Novamente aqui o se prostrar está atrelado a uma verdadeira adoração. Uma adoração que acontece não pela ritualística, mas em espírito e em verdade. Ou seja, uma adoração espiritual e verdadeira, que não está atrelada mais ao local geográfico, lugar da adoração, mas sim a uma disposição interna da adoração. A adoração não se dá mais em um lugar, mas se dá agora através de um tipo de subserviência espiritual. Agora, no texto aos Hebreus, a gente tem um texto muito legal sobre sacrifício. Ah não, mas só tem adoração onde tem sacrifício? Beleza, beleza. Vamos concordar com isso? Porque então a gente tem sacrifício no Novo Testamento? Como? Com os nossos lábios. O que é que o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 13? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De eucaristia? De animais mortos? Sacrifício de quê? Sacrifício de louvor. Ah não, mas esse louvor é um louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A própria linguagem de Romanos 12:1 vai nessa mesma direção. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra para culto aqui é justamente latria, ou seja, a vida inteira de obediência ao Senhor, o corpo alocado a serviço de Deus no dia a dia, é descrita pelo apóstolo como latria, sem nenhuma referência ao altar de pedra, a incenso ou à eucaristia. Isso deixa claro que no Novo Testamento, a latria não está amarrada a um ato sacrificial específico, mas a uma entrega existencial a Deus. Sim, beleza, adoração tem sacrifício? Então o que é que nós entregamos na nova aliança como sacrifício? Louvor. Nosso sacrifício é música, é louvor, é adoração, que se dá por meio de um sacrifício que é uma disposição do coração e palavras que são dedicadas à pessoa de Deus. Aí o católico que tá me ouvindo pode dizer: ah, então eu não posso cantar para minha esposa? É claro que pode. A Bíblia manda amar a esposa, alegrar-se com ela, elogiar suas virtudes. O problema não seria cantar, o problema é o tipo de canto e o lugar que essa pessoa ocupa no seu coração. Se eu canto para minha esposa dizendo: você é a fonte de toda a graça, é por você que Deus me ouve, tudo o que eu tenho passa por você, a você eu consagro
tudo e em você eu confio a minha vida e a minha morte, isso já não é mais um caminho conjugal, isso é linguagem de culto. Isso é tomar frases que pertencem a Deus e colocá-las numa criatura. O sacrifício de Cristo obteve para todos nós, que somos os que creem, um acesso ilimitado e garantido ao trono da graça. E é por isso que a gente devolve louvores em gratidão a esse Deus pela graça obtida. Na antiga aliança ainda era preciso haver sacrifício de cereais para expressar gratidão a Deus. Na nova aliança, os louvores dos crentes já são recebidos por Deus como sacrifícios aceitáveis e prazerosos. Mais, tá? No verso 16 de Hebreus 13, o texto vai dizer: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, a generosidade, a comunhão, amar o próximo são sacrifícios de louvor na nova aliança. Não como uma barganha para obter algo de Deus, mas como uma oferta de gratidão pela bênção recebida. Ou seja, existe um tipo de entrega, um tipo de expressão de louvor, um tipo de subserviência que é adoração, de um modo ou de outro. É por isso que católicos romanos, que ortodoxos estão errados quando dizem que não há adoração sem sacrifício real. Eles estão errados quando dizem que louvores aos santos não constituem adoração. Louvores de gratidão, ofertas de devoção, serviços são dignos somente a Deus e são entendidos como adoração. É adoração quando católicos, em suas mais variadas expressões, louvam, cantam e oram aos santos. É idolatria, é uma entrega indevida, é uma subserviência indevida. Ou seja, essa divisão de adoração como latria, de veneração como dulia, é muito tardia ao período do Novo Testamento. O vocabulário bíblico nunca apresenta dois tipos de culto religioso lícito, um para Deus e outro para criaturas. Todo culto religioso é reservado exclusivamente ao Senhor. A distinção técnica entre latria para Deus e dulia para santos é uma construção posterior que não é nem exigida nem sugerida por nenhum texto bíblico. Se um apóstolo e se um anjo recusaram prostração cultual para que o culto fosse dirigido somente a Deus, que respostas eles dariam a gestos de louvor, a cânticos, a consagrações que os tratam como canais indispensáveis de todas as graças? Será que Maria não diria também para vocês: se levanta, eu sou serva igual a vocês? Será que não é isso que os santos no céu diriam? Bom, fica aí minha resposta àqueles que tentam dar desculpas para seus atos de idolatria, tentando criar divisões que não existem na Escritura. Nós nos devotamos somente a Cristo, o único intermediário entre Deus e os homens. Não importa que artimanha ou gambiarra linguística se tente usar, nossa devoção é somente a Deus. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Se você quiser estudar com a gente, Instituto Schaefer Teologia e Cultura vai estar com o link aí na descrição. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.